Bem-vindo a este momento sagrado, onde o céu toca a terra e o coração humano se torna o altar onde Deus fala. Hoje, contemplamos a força de uma única palavra divina, Efatá. Quando Jesus pronunciou esta palavra diante do homem surdo e mudo, como está escrito em Marcos capítulo 7, versículo 34, o poder criador do Verbo Eterno atravessou os séculos e rasgou o silêncio. Essa mesma força, que abriu ouvidos e libertou uma alma aprisionada, continua viva e atuante cada vez que um coração se dispõe a escutá-la com fé. Efatá não é apenas um som antigo, é um decreto celestial que ordena ao impossível que se dobre, às trevas que recuem e às portas fechadas que se abram diante da vontade de Deus. É a palavra que faz o céu se inclinar sobre a dor da terra. É o sopro de vida que desperta o que estava adormecido. Quando Jesus disse, abre-te, ele não falava apenas a um homem, mas a toda a humanidade, chamando cada alma a sair do isolamento espiritual e voltar a ouvir a voz do Pai. Agora, quando invocamos São Miguel Arcanjo, essa mesma palavra se torna espada de luz em suas mãos. Ele a leva diante do trono de Deus como um comando de libertação para as causas impossíveis, as situações urgentes, os corações oprimidos que já não conseguem lutar. Onde há escuridão, Efatá ordena luz. Onde há silêncio de desespero, Efatá ordena fé. Onde há portas fechadas pelo inimigo, São Miguel avança com a permissão divina e abre caminhos que o medo tentou selar. Este vídeo é uma convocação à fé viva, à oração profunda e à entrega total. É o instante em que o céu observa a tua confiança e se move em teu favor. Se há algo em tua vida que parece bloqueado, se há dor, enfermidade, injustiça ou ausência de paz, permita que esta palavra sagrada ressoe agora dentro de ti. Respira em silêncio e deixa que teu espírito ouça o que o mundo não pode ouvir. Efatá. Abre-te à graça, abre-te ao milagre, abre-te ao amor de Deus que nunca falha. Porque quando o Senhor fala, nada permanece fechado. E quando São Miguel luta por ti, o mal é dissipado pela autoridade do Altíssimo. Este é o momento em que o invisível começa a se mover, o instante em que o impossível começa a ceder. Permanece em oração, porque o arcanjo já foi enviado, a voz que rompe o silêncio. Quando o silêncio da alma se torna pesado e o coração parece incapaz de ouvir a presença de Deus, o céu envia uma voz que atravessa todas as barreiras, Efatá. Esta palavra não é apenas dita, é vivida. É o som do próprio Criador chamando a criatura a despertar do torpor espiritual. É o instante em que o sopro divino toca o invisível e restitui vida ao que parecia perdido. Desde os tempos antigos, o inimigo tenta calar a voz da fé, abafando-a com medo, desânimo e confusão. Ele sabe que uma alma que ouve Deus é uma alma que não se dobra diante do mal. Por isso, quando Jesus pronunciou Efatá, não libertou apenas um homem do silêncio físico, mas inaugurou um tempo novo, o tempo da escuta espiritual. A partir daquele momento, o som da salvação começou a ecoar dentro de cada coração que deseja ouvir a verdade. É neste mesmo mistério que São Miguel Arcanjo atua. Quando o fiel clama por ajuda, quando uma mãe ora pelo filho, quando alguém chora diante de uma causa impossível, o céu escuta. E o primeiro som que ressoa nas alturas é o comando divino, Efatá. São Miguel ouve essa ordem como um sinal para descer em batalha, rompendo o silêncio que o inimigo tenta impor à vida dos filhos de Deus. A voz do arcanjo é como o trovão que anuncia a libertação. Ele não fala com palavras humanas, mas com o poder da obediência ao Verbo Eterno. Quando ele pronuncia o nome de Deus, as trevas se dispersam,
as forças contrárias se calam e o espaço espiritual se enche de uma luz que corta o ar como fogo. É nesse instante que o impossível começa a se mover, porque o céu rompe o silêncio e declara guerra àquilo que te oprime. O silêncio do desespero é substituído pelo som da vitória. O que antes era medo torna-se confiança. O que antes era espera angustiada transforma-se em fé ativa. A palavra Efatá começa a ressoar dentro do coração como uma melodia que reacende a esperança. É a voz do próprio Deus dizendo: eu estou aqui, abre-te à minha presença. Não temas, porque o arcanjo luta por ti. E assim, no meio do caos, nasce a ordem divina. A oração deixa de ser apenas palavras e se torna escuta, comunhão e movimento. Porque o primeiro passo de todo milagre é ouvir. E o primeiro som de todo recomeço é este: Efatá. Abre-te, alma fiel, e deixa que o céu fale contigo. As portas fechadas da alma. Existem momentos em que a alma se fecha sem perceber. As feridas do passado, o peso das culpas, as perdas e os medos criam muros invisíveis ao redor do coração. A pessoa continua vivendo, mas não sente mais a presença de Deus com a mesma força. A oração se torna seca, a fé parece distante e o silêncio interior transforma-se em prisão. É aí que o inimigo encontra espaço para agir, sussurrando mentiras que fazem o homem acreditar que Deus se esqueceu dele. Mas o Senhor jamais abandona o que criou. Quando as portas da alma se fecham, São Miguel Arcanjo é enviado para recordar à criatura quem ela é diante do Criador. Ele se aproxima com a espada da verdade e toca essas portas espirituais, dizendo em nome de Deus: Efatá. A cada golpe de luz, uma tranca se desfaz, uma corrente cai e o coração começa a se abrir de novo ao amor divino. Essas portas fechadas podem ter muitos nomes: ressentimento, medo, orgulho, desesperança. Cada uma delas impede que a graça circule livremente. E enquanto a alma se mantém trancada, o inimigo tenta alimentar a escuridão, mantendo o fiel cativo em pensamentos de derrota e indignidade. Mas São Miguel, obediente à ordem celestial, combate essa mentira com o poder do Espírito Santo. Ele não apenas protege, ele desperta. Quando a alma decide escutar, mesmo ferida, algo sagrado acontece. O olhar começa a mudar, o coração se enternece e a presença de Deus volta a ser sentida. A fé renasce, mesmo entre lágrimas. O toque do arcanjo é suave, mas firme, como quem recorda que nenhuma porta humana pode resistir ao comando de Deus. Efatá. Abre-te à reconciliação, abre-te à cura, abre-te à esperança que volta a pulsar. Aquele que se fecha por medo precisa apenas desejar ser encontrado, e o céu faz o resto. O amor de Deus é paciente, e através de São Miguel, ele vai ao encontro de cada alma que se isolou. O que estava selado começa a ceder, e o coração volta a respirar em paz. Quando as portas se abrem, a luz entra, e nessa luz, o inimigo perde todo o domínio, porque onde há entrega, não há prisão. Onde há humildade, há caminho, e onde há fé, há liberdade. Efatá. Abre-te, alma que sofre, e deixa que o Senhor atravesse tuas sombras com a espada de São Miguel, trazendo a libertação que o mundo não pode dar. O chamado ao guerreiro celestial. Há um momento em que o coração cansado já não sabe mais o que pedir. A alma se curva diante do peso das lutas e parece não haver forças para continuar. É nesse instante, quando o desespero ameaça silenciar a fé, que o céu ouve um clamor profundo, o clamor que não precisa de palavras. É o grito silencioso da criatura
que mesmo sem entender ainda confia. E esse som invisível sobe como incenso diante do trono de Deus. Quando esse clamor chega às alturas, o Senhor volta o olhar para o seu guerreiro mais fiel, São Miguel Arcanjo. Ele é chamado pelo nome, como nas antigas batalhas espirituais, quando a terra gemia e o céu respondia com poder. O chamado de Deus ecoa: Miguel, defende os meus filhos. Desce e luta por aqueles que esperam em mim. E nesse instante, o arcanjo se ergue em glória, revestido de luz divina, com o escudo que reflete a justiça e a espada que corta as amarras do mal. A atmosfera espiritual se transforma. Os anjos se alinham em silêncio, pois sabem que quando São Miguel se move, a vontade de Deus está em ação. O inimigo treme, porque reconhece o som das asas do arcanjo atravessando o firmamento. Ele desce não para observar, mas para agir. Cada oração sincera é uma convocação. Cada lágrima derramada é um pedido registrado no coração de Deus. E a resposta vem com autoridade. Efatá. Abre-se o caminho entre o céu e a terra, e o guerreiro celestial entra em batalha. Não há distância que o detenha, nem escuridão que o confunda. Ele encontra o coração ferido e se coloca diante dele como escudo. A espada de luz que empunha não é forjada por mãos humanas, mas pelo fogo do Espírito Santo. Quando ele a levanta, todo poder contrário recua, porque nenhuma força criada pode resistir ao nome de Deus pronunciado em sua boca. O chamado ao arcanjo é mais do que um pedido, é um ato de fé. Quando alguém pronuncia com confiança: São Miguel, defendei-me no combate, o céu responde com prontidão. As forças da mentira, da inveja, da injustiça e do desespero começam a se dissipar. O inimigo tenta resistir, mas a ordem já foi dada. Efatá. O que estava fechado se abre. O que estava preso se liberta. E enquanto o arcanjo luta, o coração humano começa a sentir uma paz que não vem da terra. Uma presença firme, luminosa, envolvente, como se as asas do próprio céu se estendessem sobre a alma. Porque quando São Miguel é chamado, ele não apenas luta, ele protege, consola e confirma a fé. Agora, o campo espiritual está preparado. O inimigo foi confrontado. As trevas se agitam, mas a luz já reina. O guerreiro de Deus está entre nós, e o decreto divino foi pronunciado. Efatá. Abre-te, caminho da vitória, pois o arcanjo foi enviado. A palavra que ordena a luz. Há palavras que não pertencem ao tempo, mas à eternidade. Efatá é uma delas. Quando Jesus a pronunciou, não falava apenas a um homem com ouvidos fechados, mas a toda a humanidade adormecida. A voz do Verbo Eterno atravessou o silêncio dos séculos e continua ecoando em cada alma que ainda não percebeu a força da luz que a chama. Essa palavra não é som humano, é respiração divina. Ela carrega em si o poder de reordenar o que foi desfeito, de reerguer o que desabou, de acender a chama que o vento do desespero tentou apagar. No instante em que o Cristo diz: abre-te, algo se move nas dimensões invisíveis. É o mesmo poder que criou os céus e a terra em Gênesis, o mesmo sopro que deu vida ao homem e o mesmo comando que fez o mar se abrir diante de Moisés. Essa força permanece ativa, latente, pronta para agir quando encontra um coração que acredita. Por isso, quando o fiel pronuncia Efatá com fé, o mundo espiritual se agita. Os anjos se alinham, o arcanjo Miguel se posiciona e a escuridão se dissolve, porque a luz recebeu ordem para agir. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Quando Cristo fala, não há intervalo entre a ordem e o resultado. O universo inteiro reconhece a sua voz e obedece.
Assim também é a ação de São Miguel Arcanjo. Ele não age por vontade própria, mas como extensão da obediência perfeita. A cada efatá pronunciado pela fé, a espada de São Miguel brilha como um raio que corta a escuridão. Ele carrega consigo o reflexo dessa ordem divina e onde sua luz toca, o mal se desfaz. A presença do arcanjo é uma confirmação de que a palavra foi ouvida no céu. Ele vem quando há urgência, quando o inimigo tenta aprisionar a alma nas trevas da dúvida e da confusão. E cada vez que São Miguel se move, ele repete em silêncio a mesma declaração: haja luz. Não apenas uma luz que ilumina o ambiente, mas uma luz que revela, cura e transforma. Uma luz que desce da glória de Deus e toca o interior da criatura, despertando o que estava adormecido. Efatá é mais do que uma palavra, é um estado espiritual. É a passagem da cegueira à visão, da surdez à escuta, da inércia à ação. Ela faz a alma compreender que o tempo de Deus não é o tempo dos homens, e que muitas vezes, quando tudo parece parado, o milagre já está sendo gestado no invisível. Quando o fiel clama e parece não obter resposta, é porque a luz já está em movimento, abrindo caminhos que o olhar ainda não alcançou. A luz que nasce de Efatá não apenas vence as trevas, mas também expõe o que estava escondido. Quantas vezes o mal age de forma disfarçada, travestido de aparência de bem, confundindo os sentidos e enfraquecendo a fé. A luz divina ordenada por essa palavra penetra o engano e revela a verdade. Mostra o que é de Deus e o que precisa ser abandonado. Mostra o caminho da restauração e o que deve ser purificado. Quando a luz é ordenada, o caos se transforma em ordem. A mente que antes girava em desespero começa a encontrar clareza. A alma inquieta descansa. O corpo, o espírito e as emoções se realinham com a vontade divina. A escuridão que o inimigo semeou perde força, porque não há lugar onde a luz de Deus não possa entrar. Mesmo nas situações em que o fiel acredita estar cercado, o comando Efatá abre saídas que o medo não permitia enxergar. É por isso que São Miguel é chamado Príncipe da Luz. Ele é o guardião da verdade divina e o mensageiro do equilíbrio celestial. Sua espada não apenas corta, mas ilumina. Onde ele pisa, o solo é purificado. Onde ele luta, a ordem de Deus se estabelece. E cada vez que essa palavra é pronunciada com fé, é como se o próprio arcanjo recebesse novamente o comando das alturas. Miguel, leva a luz ao que está em trevas. E ele obedece, porque a obediência é a essência dos que servem a Deus. Quando o fiel medita sobre o poder dessa palavra, percebe que ela não pertence apenas à boca de Cristo, mas também ao coração que crê. Efatá é a voz interior que diz: deixa o Senhor agir. É o chamado à confiança total, à abertura sem medo, à entrega absoluta. Aquele que a pronuncia deve estar disposto a ver, a ouvir e a se deixar transformar. Porque a luz, quando entra, muda tudo. Ela mostra o que precisa ser curado, traz à tona o que estava reprimido e conduz o coração ao arrependimento verdadeiro. Aquele que deixa a luz de Efatá agir, descobre que as trevas não desaparecem apenas de fora, mas também de dentro. O pecado perde o domínio, o rancor se dissolve, o ressentimento dá lugar ao perdão. A alma volta a sentir o amor de Deus não como ideia, mas como presença viva. O medo se cala, porque a luz de Cristo ocupa o espaço que antes estava tomado pela sombra. Assim, quando São Miguel ergue sua espada em resposta a essa palavra, ele não apenas defende, ele participa do milagre. Ele é o executor da ordem divina que restaura o equilíbrio espiritual. E ao redor dele,
O exército dos anjos proclama o triunfo da luz sobre o mal. Cada abre-te pronunciado na terra ressoa nas esferas celestes como um convite à ação divina. É nesse instante que o impossível começa a mudar. A oração se torna energia viva, a fé se transforma em escudo e a presença de Deus se faz sentir como fogo que aquece e ilumina. Nada permanece oculto, porque a ordem foi dada. Efatá, abre-te, alma de fé, e deixa que a luz do Altíssimo invada teu ser. A urgência do tempo do céu. Existem momentos em que a alma clama e parece não ser ouvida. O relógio humano avança, os dias passam e o milagre não chega. O coração se pergunta onde está Deus, por que o céu silencia, por que as promessas demoram tanto a se cumprir. Mas o tempo de Deus não é o tempo da terra. No céu não existe atraso, existe propósito. Enquanto o homem mede os minutos, o Senhor prepara os acontecimentos. E é justamente quando tudo parece imóvel que São Miguel Arcanjo já está em movimento, obedecendo à ordem divina para agir nas causas impossíveis. Há uma urgência no tempo celestial, uma pressa que não se confunde com a ansiedade humana. Quando Deus decide agir, nada pode impedir. O universo inteiro se reorganiza para cumprir sua vontade. O que aos olhos da carne parece demora, para o espírito é apenas o intervalo necessário para que o milagre desça completo, sem falhas, sem brechas, sem riscos de se perder. E é neste espaço sagrado, entre o pedido e a resposta, que a fé é provada e fortalecida. Aquele que confia em Deus aprende a perceber os sinais invisíveis. Aprende a reconhecer que, enquanto ora, o céu já está em obra. São Miguel Arcanjo não dorme, não se distrai, não hesita. Ele se move com a precisão do decreto divino. Quando o Altíssimo pronuncia Efatá, o arcanjo recebe o comando para abrir caminhos, quebrar correntes, dissipar o mal e acelerar o que estava retido. Essa é a urgência do tempo do céu. Agir quando a fé toca o limite da esperança e o coração se entrega por inteiro. O tempo do homem é cronológico, mas o tempo de Deus é redentor. Ele não apenas espera o momento certo, ele cria o momento certo. Às vezes, a alma precisa amadurecer para receber aquilo que pede. Às vezes, a dor é o campo onde a semente da graça germina. Enquanto a criatura sofre e chora, o Senhor molda a resposta de modo que ela traga salvação e não apenas alívio passageiro. São Miguel participa dessa obra, porque cada milagre verdadeiro precisa nascer da justiça e da misericórdia de Deus unidas. A urgência do céu não é apressada, é perfeita. É a força que age exatamente na hora em que o inimigo acredita ter vencido. Quando o mal parece dominar, quando o desespero tenta sufocar a fé, quando as portas estão trancadas e o horizonte parece vazio, o decreto de Deus é emitido. Efatá. E no instante seguinte, a luz começa a se mover. Aquele que observa com os olhos do Espírito percebe sinais sutis. Uma palavra que chega, uma paz que renasce, uma situação que se desfaz de modo inesperado. É o arcanjo atuando com a precisão do tempo divino. Quantas vezes o fiel se desespera por não ver resultado, sem perceber que a espera faz parte da cura. Se Deus concedesse imediatamente tudo o que pedimos, sem a purificação interior, o milagre se perderia. O tempo do céu educa a alma, depura o coração, separa o desejo da necessidade. É na demora aparente que a fé é provada e se torna sólida. São Miguel entende esse mistério. Ele luta por nós, não apenas para vencer o mal exterior, mas para que aprendamos a vencer também o desespero interior. A urgência de Deus é diferente da pressa humana, porque nasce do amor perfeito. O Senhor não age para impressionar,
mas para salvar. Ele não se move para satisfazer, mas para transformar. Por isso, quando o arcanjo é enviado, não há espaço para o acaso. Cada intervenção é parte de um plano que ultrapassa a compreensão humana. Nada é aleatório quando o céu decide intervir. Tudo tem um motivo, e tudo acontece no tempo exato em que o bem eterno será alcançado. A fé, quando amadurecida, entende que a espera é sagrada. Enquanto o fiel ora, o céu organiza. Enquanto ele se cala, Deus fala nos bastidores da vida. E quando menos se espera, o milagre chega com a suavidade do amanhecer. Não há barulho, mas há presença. Não há espetáculo, mas há certeza. É assim que o tempo do céu age, silencioso, preciso, absoluto. Por isso, quando a tua causa parecer impossível, não te inquietes. Há uma urgência que já foi decretada nas alturas, e São Miguel está agindo nela. O mal que te cerca já foi identificado, e a luz de Deus já começou a avançar. Talvez teus olhos ainda não vejam, mas o céu já se abriu. O tempo da promessa é agora, porque o decreto foi dado. Efatá. Abre-se o caminho da graça. O relógio do milagre começou a girar, e a tua libertação está em andamento. São Miguel e a batalha pelo impossível. Há lutas que ultrapassam as forças humanas. Existem dores que a medicina não explica, injustiças que a razão não compreende e feridas que o tempo não cura. É nesses territórios onde a esperança parece morrer que São Miguel Arcanjo entra em ação. Ele não luta por vitórias terrenas, mas pela salvação das almas e pela restauração da vontade divina em meio ao caos. Cada vez que alguém clama do fundo do coração, o céu escuta e o arcanjo recebe a ordem. Vai, Miguel, defende aquele que já não pode lutar sozinho. A batalha do impossível não acontece no mundo visível. Ela se trava no campo espiritual, onde forças contrárias se enfrentam em silêncio. O inimigo tenta aprisionar o fiel com mentiras, sugerindo que o milagre é distante, que Deus não ouve, que nada mudará. Mas São Miguel é o mensageiro da verdade. Ele se aproxima, firme, envolto em luz, e pronuncia o nome de Deus sobre a situação. Essa palavra basta para fazer recuar todo o inferno. A cada invocação sincera, ele se move como um relâmpago. Onde há trevas densas, ele desce com fogo purificador. Onde há correntes, ele as rompe com a espada da justiça divina. Quando o fiel pronuncia Efatá, ele abre uma brecha para que o arcanjo entre em batalha. É como se o céu recebesse permissão para agir com toda a sua força. O homem não vê, mas no invisível as muralhas começam a ruir. Aquilo que parecia perdido se reorganiza. Aquilo que estava estagnado ganha movimento. O milagre antes contido começa a descer com a precisão do decreto divino. São Miguel age não apenas como guerreiro, mas como intercessor. Ele apresenta as lágrimas, as orações e os pedidos diante do trono de Deus e pede justiça, proteção e misericórdia para aquele que sofre. A batalha pelo impossível é travada com armas espirituais. A espada que São Miguel empunha é feita de obediência, e o escudo que ele carrega é feito de fé. Nada o detém, porque ele não luta por vontade própria, mas pela glória do Altíssimo. Ele combate em nome daquele que é, que era e que há de vir. E quando o inimigo tenta resistir, ele declara com autoridade: quem como Deus? A tradução viva do próprio nome Miguel. É essa pergunta que faz o mal se dissipar, pois nenhuma força criada pode se comparar ao Criador. O fiel que confia nessa batalha não precisa compreender os detalhes, apenas permanecer firme na fé, porque o impossível não é barreira para Deus, mas cenário para a sua glória.
É nos limites da fraqueza humana que a força divina se manifesta com mais intensidade. São Miguel age justamente onde o homem não pode mais agir. Quando as mãos se cansam e a voz se cala, ele continua lutando. Quando o desânimo tenta vencer, ele sopra coragem. Quando a fé vacila, ele a sustenta com a certeza de que o bem sempre triunfa. Quantas vezes o milagre chega depois da última lágrima, quando a alma já se entregou completamente? É porque a rendição total é o ponto onde Deus pode agir sem resistência. E é nesse exato momento que o arcanjo vence. A vitória acontece no invisível antes de se tornar visível. O inimigo é derrotado primeiro no plano espiritual e depois a mudança se manifesta na terra. Por isso, é preciso orar sem cessar, acreditando mesmo quando tudo parece perdido. Há testemunhos de cura, libertação e restauração que nasceram de uma simples invocação. São Miguel, defendei-nos no combate. Essa oração ecoa como um estandarte nas alturas. O arcanjo a reconhece como sinal de fé e desce com o exército celestial para proteger famílias, libertar almas, desfazer maldições e restabelecer a paz onde reinava a desordem. Ele não falha, porque quem o envia é o próprio Deus. Quando o fiel se entrega de corpo e alma, o céu se move em favor dele. O que parecia impossível começa a acontecer com naturalidade. O que era distante se aproxima. O que estava morto volta a respirar. Porque São Miguel não luta em vão. Cada batalha travada por ele é acompanhada pela promessa do Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. O arcanjo apenas cumpre essa promessa, transformando o impossível em testemunho. Aqueles que o invocam com fé verdadeira descobrem que a batalha nunca é apenas externa, mas também interior. São Miguel luta contra o mal que cerca e contra o que ainda habita o coração humano. O medo, o orgulho, a falta de perdão. Ele purifica, ensina e fortalece, preparando o fiel para viver a graça conquistada. Porque o verdadeiro milagre não é apenas ver uma situação mudar, mas ver o coração transformar-se com ela. Assim, quando o arcanjo vence, a vitória é completa. A luz substitui as sombras, o silêncio se enche de louvor e o impossível se torna sinal da presença viva de Deus. E o céu proclama mais uma vez o decreto eterno: Efatá, abre-te caminho da graça, porque o guerreiro celestial lutou e o impossível foi vencido. O fogo que consome o mal. Há um momento em que a oração deixa de ser apenas súplica e se transforma em fogo. É o instante em que o clamor humano e o decreto divino se encontram, e o coração arde com a presença do Espírito Santo. Quando o céu envia São Miguel Arcanjo à terra, ele não vem com armas humanas, mas com o fogo de Deus. Esse fogo não destrói a criação, mas consome o mal que a corrompe. Ele é a manifestação da pureza divina que não permite engano, mentira ou sombra. Onde São Miguel chega, tudo o que é impuro perde força, tudo o que é falso se desfaz, e o mal que parecia invencível é queimado até as raízes. Esse fogo é diferente de qualquer chama terrena. Ele não é feito de calor físico, mas de luz viva, de energia espiritual, de santidade. Ele nasce do amor de Deus que se recusa a deixar seus filhos aprisionados nas trevas. É o mesmo fogo que iluminou a sarça diante de Moisés, o mesmo que desceu sobre os apóstolos em Pentecostes, o mesmo que arde no coração dos santos e faz deles instrumentos de verdade. Quando São Miguel o traz, ele vem com o propósito de restaurar, curar e purificar. Quando o fiel ora com sinceridade, reconhecendo sua fraqueza e pedindo libertação, o fogo começa a agir. Primeiro dentro da alma. Ele queima o orgulho, o ressentimento, as mágoas escondidas, as palavras não ditas que pesam no coração. Depois,
ele se expande, tocando a casa, a família, o ambiente e afasta toda a energia contrária à vontade de Deus. Nenhum mal pode permanecer onde a luz é acolhida. Por isso, o fogo de São Miguel é também fogo de revelação. Ele mostra o que precisa ser perdoado, o que deve ser abandonado e o que está impedindo o milagre de acontecer. O inimigo teme esse fogo mais do que qualquer outra coisa, porque ele não pode resistir à pureza. O mal sobrevive na sombra, mas o fogo de Deus não deixa sombras. Ele invade os espaços escuros e os torna luminosos. A inveja, a raiva, a confusão, a perturbação espiritual, tudo se dissolve diante da presença do arcanjo. Onde antes havia desordem, surge harmonia. Onde havia medo, nasce coragem. Onde havia desesperança, floresce fé. O fogo de São Miguel também é símbolo da justiça divina. Ele não castiga, mas purifica. Ele não destrói, mas corrige. O que é verdadeiro permanece, o que é mentira se consome. Assim, quando ele toca a vida do fiel, não o faz para puni-lo, mas para libertá-lo. O sofrimento que o coração sente durante o processo não é castigo, é purificação. É o calor do Espírito Santo queimando as impurezas da alma, preparando-a para receber uma graça maior. Quantas vezes o milagre só chega depois que tudo é purificado? Deus não derrama sua bênção sobre o terreno impuro, ele primeiro o santifica. Por isso, quando o arcanjo age, muitas vezes a vida parece passar por uma tempestade. Situações escondidas vêm à tona. Verdades são reveladas. Relacionamentos se desmascaram. Caminhos se fecham para que outros se abram. É o fogo de Deus agindo, reordenando o que precisa ser restaurado. O fiel que compreende esse mistério não teme, apenas se entrega, porque sabe que depois do fogo sempre vem a paz. O arcanjo Miguel luta com essa chama ardente em suas mãos. Ele a ergue como uma tocha sobre os lares, sobre as almas, sobre os corações que pedem libertação. A cada golpe de sua espada, o fogo se espalha, não como destruição, mas como bênção. Ele consome o que é maligno e fortalece o que é divino. Ele transforma o medo em fé, a fraqueza em coragem e o desespero em oração. Esse fogo também cura. Ele queima as raízes do mal que geram doenças físicas e espirituais. Ele restaura o corpo e o espírito, trazendo harmonia onde havia desequilíbrio. É a força do Espírito Santo agindo por meio do arcanjo. Não é magia, é graça. Não é acaso, é obediência divina. Cada partícula de luz que dele emana é um lembrete do amor de Deus que nunca desiste de seus filhos. Quando o fiel se coloca em oração e pede com fé: Senhor, purifica-me com teu fogo santo, o céu responde. O fogo desce e começa a transformar tudo ao redor. É nesse instante que o impossível começa a ceder. O mal se desespera, porque não há como resistir ao poder da luz. São Miguel permanece firme, com as asas abertas sobre aquele que crê, e declara em nome de Deus: nenhuma força das trevas prevalecerá. E quando o fogo cumpre seu propósito, vem a calma. O ambiente muda, o coração se torna leve e a alma sente a presença de Deus de modo real, profundo, sereno. É o sinal de que o arcanjo venceu mais uma batalha e que a luz triunfou. Assim, o fogo de São Miguel não é apenas símbolo de poder, mas de amor. É o amor de Deus em ação, restaurando, curando e libertando. E quando o fiel o acolhe, ele próprio se torna chama viva. Instrumento da luz que vence o mal, testemunha da presença de Deus no mundo. Porque onde há fé verdadeira, o fogo não destrói, ele santifica. E o céu proclama novamente: Efatá, abre-te a luz, a purificação e a vitória, porque o fogo divino já consumiu o mal
e a tua alma foi libertada. A intercessão que abre o caminho. Quando tudo parece bloqueado e a vida se torna um labirinto de portas fechadas, a intercessão de São Miguel Arcanjo se manifesta como uma ponte entre o céu e a terra. Ele não é apenas um guerreiro que combate, mas também um intercessor que apresenta diante de Deus os pedidos, lágrimas e esperanças dos filhos aflitos. A intercessão de São Miguel é o sopro de Deus que chega onde a oração humana não alcança, abrindo caminhos invisíveis que conduzem à libertação e ao milagre. A alma que confia nessa intercessão experimenta o movimento do céu. Há uma ordem divina que começa a agir, silenciosa, mas irresistível. Quando São Miguel se coloca diante do trono de Deus, ele não fala por vaidade, mas por amor. Ele apresenta as intenções de cada fiel com reverência e fidelidade. Sua voz ressoa como um canto de luz, e o Altíssimo o escuta. Nesse instante, o céu inteiro se move. As barreiras que pareciam intransponíveis começam a se dissolver. O que estava retido pela dúvida e pelo medo começa a fluir. O inimigo que acreditava ter vencido perde a força, porque a intercessão do arcanjo abre caminhos que nenhuma força humana poderia criar. Essa intercessão é como um rio de luz que atravessa desertos espirituais. Ela chega onde há solidão, onde há culpa, onde há desespero. São Miguel caminha à frente, abrindo as veredas do Espírito. Sua espada de fogo não apenas corta o mal, mas também clareia o caminho para que o fiel enxergue a direção de Deus. Quantas vezes uma oração sincera muda o rumo de uma vida inteira sem que o fiel perceba? É a intercessão de São Miguel que reordena o invisível, preparando encontros, removendo obstáculos e guiando os passos para o propósito divino. O inimigo tenta desviar, confundir, atrasar. Ele semeia desânimo, cansaço e distrações, porque sabe que a fé perseverante é o caminho direto para a vitória. Mas São Miguel é constante. Ele não desiste. Ele se mantém em guarda, vigiando o coração do fiel como um sentinela do céu. Quando a alma vacila, ele a levanta. Quando o medo tenta dominar, ele a fortalece. E quando o fiel não encontra mais palavras, o arcanjo intercede com o próprio silêncio de adoração, um silêncio que fala mais alto do que 1000 vozes, porque está cheio da presença de Deus. Há uma beleza profunda nessa intercessão. Ela não é feita de imposição, mas de amor obediente. São Miguel não muda a vontade de Deus. Ele a faz chegar até nós. Ele não cria caminhos fora do plano divino. Ele revela os caminhos que sempre estiveram lá, ocultos pelas sombras do sofrimento. Assim, quando o fiel se abre à intercessão do arcanjo, ele começa a enxergar o que antes parecia impossível. Situações se reorganizam, portas se abrem, pessoas são tocadas, e o milagre começa a se manifestar passo a passo. Essa abertura não é mágica, é espiritual. A alma precisa desejar ser guiada, precisa permitir que Deus seja o centro e não o resultado do pedido. Quando o coração se entrega, a intercessão encontra espaço para agir plenamente. E então o fiel percebe que o caminho sempre esteve diante dele, mas precisava ser iluminado. É o arcanjo quem segura a tocha da fé e diz: segue, porque a luz de Deus já foi à tua frente. Muitos milagres acontecem assim, em silêncio. Um problema se resolve sem explicação, um diagnóstico muda, uma reconciliação acontece, uma porta se abre quando tudo parecia perdido. Nada disso é coincidência, é resposta. É o sinal discreto de que o céu intercedeu, de que a oração foi ouvida, de que São Miguel cumpriu mais uma missão. A intercessão do arcanjo é também escola de paciência e confiança. Ela ensina que o tempo de Deus é movimento, mesmo quando parece espera.
Ensina que a fé verdadeira não exige provas, apenas persevera. E, sobretudo, ensina que o caminho aberto pela graça é sempre seguro, mesmo quando os passos são dados na escuridão. Por isso, quando orares, lembra-te de que não estás só. Há um exército ao teu redor, guiado pelo Príncipe Celestial. Há uma luz que avança à tua frente, desfazendo as tramas do mal e preparando o cenário para a tua vitória. A intercessão de São Miguel não apenas abre caminhos, mas também protege a jornada. Cada passo teu é observado e guardado, porque quem caminha na luz do arcanjo caminha sob a vontade de Deus. E quando a alma finalmente reconhece essa presença e se abandona à providência divina, o impossível deixa de existir. Porque onde há fé, há passagem, onde há entrega, há direção, e onde há intercessão, há resposta. Então, ergue o coração e proclama com confiança: Efatá, abre-te caminho da graça, porque São Miguel intercede e o céu já se moveu em teu favor. O milagre em movimento. O milagre raramente começa com barulho. Ele não chega como tempestade, mas como brisa suave, imperceptível aos olhos apressados. Enquanto o homem espera sinais grandiosos, o céu trabalha em silêncio. São Miguel Arcanjo atua nesse território invisível, onde a fé é testada, onde a esperança é medida e onde o coração é convidado a confiar, mesmo sem ver. O milagre se move quando a alma permanece firme na certeza de que Deus já começou a agir. Cada oração, cada lágrima, cada ato de confiança é uma semente lançada no campo espiritual. A princípio, nada parece acontecer, mas sob a terra sagrada do tempo de Deus, algo germina. São Miguel é o guardião dessa semente. Ele protege o processo, afasta o inimigo que tenta arrancar a esperança pelas raízes e sopra sobre o coração cansado o alento da perseverança. Assim, mesmo sem perceber, o fiel começa a caminhar dentro do milagre que já está em movimento. O mistério do agir divino é que ele não apenas muda circunstâncias, ele transforma o coração que ora. À medida que o fiel confia, o interior se reorganiza. As emoções se pacificam, o medo perde domínio, a fé amadurece. O verdadeiro milagre é a conversão da alma que aprende a enxergar com os olhos do espírito. Porque quando o interior muda, o exterior se ajusta. Quando a alma se abre, a graça flui. Há quem clame por libertação e ainda se mantenha preso ao medo. Há quem peça por luz e ainda se esconda na sombra. O milagre não acontece quando Deus decide agir, mas quando o homem decide crer. É nessa abertura interior que Efatá cumpre sua missão. Abre o coração, a mente e os sentidos espirituais para que a presença divina possa atuar plenamente. O arcanjo Miguel acompanha esse processo, limpando o caminho, retirando as distrações e protegendo o terreno onde o milagre se desenvolve. O inimigo tenta interromper o movimento divino com dúvidas. Ele sussurra: nada está mudando. Deus te esqueceu. É tarde demais. Mas São Miguel responde com autoridade: não há tarde diante de Deus. O tempo pertence àquele que o criou. O milagre está em movimento, mesmo quando a visão humana não alcança. As forças celestiais se movem em harmonia, guiadas pelo Espírito Santo, que atua com sabedoria e perfeição. Esse movimento, muitas vezes invisível, manifesta-se de forma sutil. Um pensamento de paz em meio à angústia, uma coragem inexplicável no meio do medo, um reencontro inesperado, uma porta que se abre no instante certo. Pequenas luzes começam a surgir na escuridão e, pouco a pouco, desenham o caminho da providência. O fiel que permanece em oração reconhece esses sinais. Ele entende que Deus não age de forma impulsiva,
mas precisa, e que o milagre não é evento, é processo. São Miguel, como guardião desse processo, zela para que nada se perca. Ele defende a fé do fiel contra o desânimo e as distrações do mundo. Ele protege o fruto espiritual que está amadurecendo e impede que o inimigo o roube. O milagre pode parecer demorado, mas na verdade está sendo cuidadosamente tecido. Cada dor, cada espera, cada passo tem propósito. Quando tudo estiver pronto, o invisível se tornará visível e o impossível se revelará como cumprimento da vontade de Deus. Aqueles que confiam aprendem a descansar na certeza de que o céu nunca para de trabalhar. Mesmo quando o corpo descansa, a oração continua viva diante de Deus. Os anjos continuam agindo, abrindo caminhos, sustentando pontes, inspirando corações. O arcanjo Miguel vigia o desenrolar dessa obra divina como quem guarda um tesouro, porque cada milagre é uma semente do reino plantada na terra, e sua colheita é certa. O milagre em movimento é também convite à perseverança. É a prova de que a fé verdadeira não se mede pela pressa, mas pela constância. O fiel que permanece confiante testemunhará a ação de Deus no tempo exato. Quando o milagre se manifestar, ele entenderá que o processo inteiro foi também uma purificação. O coração que esperou agora amadureceu. O olhar que chorou agora enxerga. A alma que duvidou agora confia. E quando a vitória chegar, ela não será fruto do acaso, mas da fidelidade divina. Porque o milagre nunca acontece fora da obediência. Ele é o resultado da harmonia entre o amor de Deus, a intercessão dos céus e a fé humana. Assim, São Miguel proclama sobre o coração que espera: permanece firme, porque o milagre está vivo. Deus não tarda, Deus prepara. O movimento continua, mesmo quando o fiel se cala. E no tempo determinado, o invisível se tornará evidente. O que era promessa se tornará testemunho. O que era fé se tornará visão. E o céu proclamará com poder: Efatá, abre-te, porque o milagre que já se movia agora se revela, e a glória de Deus resplandece sobre ti, a prova da fé e do silêncio. Há um momento no caminho espiritual em que o céu se cala. O fiel, acostumado a sentir a presença divina em suas orações, começa a enfrentar um vazio profundo. O coração busca respostas, mas encontra silêncio. Os sinais desaparecem, as emoções se apagam e a alma sente-se sozinha, como se a luz tivesse se afastado. É aqui que começa a verdadeira prova da fé, porque acreditar quando se vê é fácil, mas confiar quando o céu silencia é o mais puro ato de amor. Esse silêncio não é castigo, é mistério. Ele é o espaço onde Deus trabalha sem distrações, onde o Espírito Santo molda o interior da alma sem ruído. O fiel ora, mas não sente nada. Pede e não vê resultado. E, no entanto, é nesse aparente abandono que o milagre mais profundo acontece. A fé deixa de ser emoção e se torna convicção. É o amadurecimento espiritual que separa o crente por interesse do adorador por amor. São Miguel Arcanjo conhece bem essa provação. Ele esteve diante do silêncio de Deus no instante em que o mal se rebelou nos céus. Não houve explicações, apenas a ordem divina e a necessidade de obedecer. Miguel escolheu permanecer fiel, mesmo sem entender. E é isso que o torna modelo para toda a alma que atravessa a noite escura da fé. Ele ensina que o silêncio não é ausência, mas presença em forma de confiança. O guerreiro de Deus luta não porque sente, mas porque crê. Quando o fiel entra nessa fase, o inimigo aproveita para semear dúvida. Ele sussurra que Deus se esqueceu, que a oração perdeu efeito, que o esforço foi em vão. Ele tenta transformar o silêncio divino em desespero humano.
Mas é exatamente nesse instante que São Miguel se aproxima com sua espada de luz e sussurra ao coração: permanece firme. Deus trabalha no invisível. E com esse lembrete, o fogo da esperança se reacende, mesmo em meio à escuridão. O silêncio de Deus é o berço das grandes transformações. É nele que a alma é lapidada. É nele que o orgulho é quebrado, que a fé é purificada e que a oração se torna mais sincera. Quando tudo o que resta é confiar, a fé encontra sua forma mais perfeita. O fiel aprende a descansar sem respostas, a caminhar sem garantias, a amar sem condições. É o ponto em que o relacionamento com Deus deixa de ser troca e se torna aliança. São Miguel, como guardião da fé, permanece ao lado daquele que enfrenta essa noite espiritual. Ele o protege contra o desânimo, inspira perseverança e silencia as vozes do medo. Ele é o defensor da confiança, aquele que sustenta o fiel até que o silêncio se transforme em revelação. O arcanjo não antecipa o tempo de Deus, mas impede que o inimigo o roube. Ele protege a semente da fé até que floresça. Nesse período, as orações mais poderosas não são as cheias de palavras, mas as que nascem da entrega. Às vezes basta dizer: Senhor, eu confio. Outras vezes nem isso é possível, e o simples ato de permanecer já é oração. É nesse estado de abandono que a alma se torna semelhante a Cristo no Jardim das Oliveiras, onde ele também enfrentou o silêncio do Pai, e mesmo assim disse: seja feita a tua vontade. A fé que sobrevive ao silêncio é a fé que move montanhas. Quando o tempo da prova chega ao fim, a alma sai transformada. Ela já não busca sinais, mas a vontade de Deus. Já não pede para entender, mas para obedecer. Já não teme o futuro, porque aprendeu que o silêncio de ontem foi a preparação para a bênção de hoje. O que antes era desespero agora é serenidade. O que antes era dúvida, agora é sabedoria. O que antes era dor, agora é presença. Então o céu volta a falar. Mas não como antes. A voz de Deus agora é ouvida não apenas nos ouvidos, mas dentro da alma. Ela já não vem de fora, mas do interior que foi purificado pelo silêncio. O fiel percebe que Deus nunca o deixou, apenas o ensinou a escutar de outra forma. E São Miguel, testemunha dessa jornada, ergue sua espada e proclama: tua fé foi provada e venceu. Agora o céu pode agir plenamente. A prova do silêncio é a ponte entre o pedido e o milagre. É o espaço onde a fé se torna madura e onde o amor deixa de depender de sinais. O silêncio, longe de ser ausência, é o som do trabalho divino acontecendo em segredo. E quando o coração o aceita, o céu se abre novamente. Nesse instante, a voz de Cristo ressoa como um trovão suave dentro da alma. Efatá, abre-te, porque o tempo da tua prova terminou, a tua fé foi purificada e agora a luz de Deus volta a brilhar sobre ti. A vitória do arcanjo. Há um instante em que o céu se levanta. As orações que pareciam perdidas sobem como incenso diante de Deus, e o silêncio se transforma em som de batalha. É o momento em que São Miguel Arcanjo recebe o sinal divino e desce em nome do Altíssimo para selar a vitória. As forças das trevas se agitam, tentando resistir, mas já sabem que a derrota é certa. Porque onde o nome de Deus é proclamado, o mal não permanece. A vitória do arcanjo não é apenas o triunfo do céu sobre o inferno, mas também o renascimento da fé no coração humano. A espada de São Miguel não é feita de metal, mas de luz. É o reflexo da glória de Deus, uma extensão da vontade divina que corta a mentira, o ódio e o desespero. Quando ele a ergue,
O inimigo reconhece o brilho do Verbo eterno e recua. É nesse momento que o fiel sente uma força diferente percorrer seu ser. Uma paz que não vem do mundo, um alívio que não se explica, uma certeza que brota sem palavras. O arcanjo não luta apenas ao redor, mas também dentro da alma. Ele vence as sombras interiores, os medos antigos, as vozes que diziam não há saída. E ao dissipá-las, ele revela o que sempre esteve ali, a presença viva de Deus. Essa vitória não acontece com ruído, mas com autoridade. É o poder que cala o mal, que impõe ordem onde havia caos, que traz harmonia onde reinava desespero. Quando São Miguel proclama o nome de Deus, a criação inteira se inclina. O céu se ilumina como fogo, e a terra sente o impacto espiritual dessa força. Não há escuridão que resista ao brilho da obediência. O arcanjo não precisa discutir com o mal. Ele o derrota pela fidelidade. É por isso que o inimigo o teme tanto, porque São Miguel não luta com ira, mas com amor, não com vaidade, mas com pureza. Cada vitória conquistada pelo arcanjo é um testemunho da misericórdia divina. O mal cai não apenas por ser fraco, mas porque Deus é bom. O amor vence onde o ódio tenta dominar. A luz se impõe não por violência, mas por natureza, porque onde há luz, a treva simplesmente deixa de existir. E quando a batalha se encerra, São Miguel permanece em silêncio reverente diante do Criador, oferecendo a vitória como um ato de adoração. Ele não toma glória para si, ele a devolve àquele que o enviou. Essa cena espiritual acontece também na vida do fiel. Quando a vitória chega, não vem com alarde, mas com transformação. O lar que antes estava em guerra se enche de paz. A mente antes tomada pelo medo agora descansa. O corpo antes enfraquecido começa a recuperar vigor. Tudo volta ao seu lugar, como se uma ordem invisível tivesse sido restabelecida. O fiel percebe que o mal foi vencido não apenas fora, mas dentro dele. A obediência, a fé e o perdão tornaram-se escudo. A vitória do arcanjo é, acima de tudo, o reflexo da vitória de Deus dentro do coração humano. E o inimigo derrotado tenta ainda sussurrar suas últimas mentiras. Mas São Miguel o cala com a autoridade das Escrituras. Quem como Deus? Essa pergunta ecoa como um decreto eterno, lembrando que não existe força, poder ou vontade que possa se igualar ao Criador. O mal é vencido não pela força do homem, mas pela fidelidade do céu. E nesse instante, as vozes dos anjos se unem em louvor, proclamando a glória de Deus sobre aqueles que perseveraram. Há também uma vitória silenciosa, aquela que ninguém vê. É o perdão concedido em meio à dor. É a fé que resistiu à tempestade. É o amor que permaneceu quando tudo dizia para desistir. São Miguel celebra essas vitórias ocultas porque são elas que sustentam o reino. Ele se inclina diante do fiel que continua crendo mesmo sem compreender e o abençoa com a força da perseverança. Depois da batalha, o ambiente muda. O ar parece mais leve, o espírito mais livre, o coração mais calmo. O arcanjo recolhe as espadas de fogo, sela o espaço com luz e ergue os olhos ao alto em ação de graças. O inimigo é disperso e o nome de Deus é exaltado. E na terra, aquele que orou em meio às lágrimas agora se torna testemunha da vitória. Ele compreende que o mal nunca teve poder sobre Deus, apenas permissão para testar a fé, e que a vitória, desde o princípio, já estava decretada. A glória da vitória de São Miguel não é apenas o fim de uma guerra, mas o início de uma nova vida. O fiel renascido pela fé torna-se também portador da luz. Ele aprende a viver com autoridade espiritual, a caminhar com confiança
a rezar com poder. A alma purificada pela batalha agora é templo da presença divina. E sobre ela, o arcanjo estende suas asas, marcando-a com o selo da paz eterna. Assim, a vitória do arcanjo é também tua vitória. Porque onde ele luta, Deus triunfa. E onde Deus reina, o mal não tem morada. Por isso, quando o inimigo tentar se levantar novamente, lembra-te de quem caminha contigo. Lembra-te de que a espada da luz jamais se apaga e que o céu já declarou o resultado da tua luta. Efatá, abre-te a vitória, porque São Miguel lutou por ti e a glória de Deus brilhou sobre tua vida. A oração do Efatá, abre-te, Senhor. Agora que a batalha foi vencida e a luz triunfou, o coração entra em um novo tempo, o tempo da comunhão. Depois da luta, vem o encontro. É neste instante que a alma se coloca em silêncio diante do Criador e pronuncia, não apenas com a boca, mas com todo o ser: abre-te, Senhor. Essa oração é mais do que um pedido, é um gesto de total entrega. É o momento em que a criatura reconhece sua limitação e permite que o próprio Deus abra os caminhos da graça. Quando o fiel diz abre-te, ele está oferecendo a Deus não apenas os problemas visíveis, mas as partes escondidas da alma, aquelas feridas antigas, medos silenciosos, recordações que ainda doem. Está permitindo que a luz penetre onde o sofrimento construiu muros. Está dizendo-lhe: Senhor, entra onde eu não consigo ir. Cura o que eu não sei nomear. Toca o que eu não posso resolver. É essa entrega que transforma a oração em poder espiritual. A oração do Efatá é o abrir das portas do coração. Ela não busca dominar o divino, mas unir-se a ele. É a confissão de que toda força humana é limitada e de que a verdadeira libertação vem de cima. Ao pronunciar essa palavra, o fiel está repetindo o gesto de Cristo no Evangelho. Está pedindo que os ouvidos da alma se abram para escutar a voz de Deus, que os olhos se abram para ver os sinais de sua presença e que a boca se abra para proclamar o louvor que liberta. São Miguel Arcanjo está presente nessa oração como testemunha e intercessor. Ele se coloca ao lado do fiel como quem guarda uma promessa. Sua espada já foi usada na batalha, mas agora está em repouso, refletindo a luz do Deus vivo. Ele observa em silêncio enquanto a alma fala com o Senhor de modo íntimo e profundo. A oração se torna uma conversa sem máscaras, onde o fiel não busca convencer, mas confiar. E nesse diálogo silencioso, o céu se inclina. A verdadeira força da oração do Efatá não está nas palavras, mas na sinceridade. É uma prece que não exige eloquência, apenas verdade. Quando o fiel diz, abre-me, Senhor, ele está dizendo também, eu aceito a tua vontade. E essa aceitação abre portais de bênção. O coração deixa de resistir e Deus começa a agir livremente. Tudo o que estava bloqueado por medo ou orgulho começa a se mover. O amor entra, o perdão flui, a paz se instala. Essa oração também purifica a mente. Ela remove o peso das preocupações, dissolvendo o que não pertence à fé. É como se a alma respirasse novamente depois de longo tempo presa. O ar do Espírito Santo entra e traz frescor, clareza e força. As dores que antes pareciam invencíveis perdem intensidade. A alma sente-se leve, porque a presença de Deus é suave e forte ao mesmo tempo. O Efatá é também um compromisso. Quem o pronuncia está dizendo a Deus que quer permanecer aberto à verdade, à correção, ao amor, à missão. Não se trata apenas de receber, mas de responder. A alma que se abre é também aquela que se torna canal da graça para os outros. O fiel que foi liberto torna-se intercessor. Aquele que foi curado
passa a curar com suas palavras e gestos. É assim que a oração do Efatá transforma uma vida individual em testemunho coletivo da glória de Deus. Muitos santos compreenderam esse segredo. Em seus momentos mais escuros, não pediam que Deus mudasse o mundo, mas que abrisse seus corações. Sabiam que o milagre começa dentro. O mesmo acontece com cada fiel que pronuncia essa oração. À medida que o coração se abre, as situações externas começam a refletir essa nova luz interior. O impossível se dissolve, porque o interior já foi transformado. Quando o fiel pronuncia com fé, "Abre-te, Senhor, e faz-me novo", ele está revivendo o mesmo poder que Jesus manifestou sobre o homem surdo e mudo. É como se o sopro divino atravessasse os séculos e tocasse a alma com a mesma ternura e autoridade. E nesse instante, a presença de Deus se torna palpável. É um encontro que não se explica, apenas se vive. São Miguel observa e intercede, garantindo que nada interrompa esse fluxo de graça. Ele guarda a alma em oração, protege o espaço sagrado do diálogo entre o fiel e o Criador, e com um gesto de reverência, confirma o decreto celestial. A alma foi aberta. O Espírito Santo, então, desce com poder, preenchendo os vazios, curando as memórias, restaurando a fé. O fogo de Deus volta a brilhar onde havia cinzas, e o coração se torna morada viva da luz eterna. A oração do Efatá é o selo da aliança entre Deus e o fiel. É a entrega que transforma, a fé que renova, a obediência que liberta. E quando o silêncio se instala depois da prece, não é vazio, é presença. Porque aquele que se abre à voz de Deus não volta a ser o mesmo. E então, o arcanjo proclama mais uma vez com voz que ressoa pelos céus: Efatá, abre-te, alma de fé, para que o Senhor habite em ti, e o teu coração se torne reflexo da luz que venceu o mal. O selo da luz. Deus, livrai-nos de todo o mal. Depois que o coração se abre e o céu desce em graça, algo sagrado acontece. A alma recebe o selo da luz. Esse selo não é visível, mas é sentido profundamente. É a marca espiritual deixada pela presença de Deus quando a vitória foi consumada e o mal derrotado. É o sinal da aliança entre o Criador e a criatura, o lembrete silencioso de que nenhuma força contrária poderá prevalecer sobre aquele que pertence à luz. É nesse instante que São Miguel Arcanjo, o defensor da fé, proclama a oração que encerra toda a batalha e confirma toda a libertação. Deus, livrai-nos de todo o mal. Essa frase é mais do que súplica, é decreto. É o eco da autoridade divina pronunciada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o fiel a pronuncia, o inferno inteiro se cala, porque o mal não teme gritos, mas teme a fé proclamada com verdade. Essa oração sela o que foi conquistado. Ela cobre a alma com a proteção celestial e impede que o inimigo retorne. É como um muro invisível de fogo que envolve o corpo, a mente e o espírito, mantendo o fiel guardado sob o olhar do Altíssimo. São Miguel, ao pronunciar essas palavras, ergue sua espada em direção ao céu. A luz que dela emana não é apenas símbolo, é realidade espiritual. Essa luz se espalha e cobre os lares, as famílias, as cidades, os corações. Ela se estende por toda parte onde houver fé. Cada vez que alguém diz com sinceridade: Deus, livrai-nos de todo o mal, essa espada se acende novamente e uma barreira de proteção é levantada no mundo espiritual. O arcanjo guarda a alma como um pai que vela pelo filho durante a noite, e nada pode ultrapassar a fronteira da graça. Essa oração é também o reconhecimento da soberania divina. Quando o fiel a pronuncia, ele confessa que o bem não depende de sorte, mas de Deus.
que a paz não é ausência de conflito, mas presença do Espírito Santo, que a segurança não está nas forças humanas, mas na vontade eterna do Criador. É o abandono completo nas mãos do Senhor, a certeza de que, independentemente das circunstâncias, a luz sempre vencerá. O selo da luz é também uma missão. Quem o recebe é chamado a irradiar essa mesma luz no mundo. O fiel liberto se torna testemunha viva de que Deus age, protege e renova. Sua presença passa a transformar os ambientes. Suas palavras curam, seu olhar transmite paz. O mal não se aproxima de quem carrega esse selo, porque reconhece nele o reflexo do arcanjo. A alma marcada pela graça se torna centelha da verdade, e a verdade, uma vez acesa, não pode mais ser apagada. Mas esse selo precisa ser alimentado. Ele se fortalece na oração diária, na pureza de intenção, no perdão concedido, na caridade silenciosa. Cada ato de amor reaviva a chama da proteção divina. Cada gesto de fé reacende a luz. O inimigo tentará provocar distrações, semear cansaço, gerar medo, mas nada pode romper o vínculo entre Deus e aquele que escolheu permanecer sob o manto da luz. Quando as trevas tentarem retornar, o fiel não precisa temer. Basta recordar a palavra sagrada que o libertou, Efatá. Basta repetir com confiança a invocação eterna: Deus, livrai-nos de todo o mal. Essa frase se torna escudo, espada e fortaleza. Ela traz de volta a lembrança de todas as batalhas vencidas, de todas as lágrimas que se transformaram em fé, de todos os silêncios que se tornaram resposta. É o resumo da caminhada espiritual, da dor à vitória, do clamor à paz. E então São Miguel, com suas asas abertas e o olhar fixo na glória de Deus, sela a alma libertada com a bênção final. O céu inteiro se ilumina e o som do louvor ecoa como trovão de amor. Glória a Deus, porque o mal foi vencido e a luz reina para sempre. O fiel sente um calor suave percorrer o peito, um sopro de serenidade, uma presença que não se explica. É o Espírito Santo confirmando o que foi dito. O selo da luz está posto, a vitória é definitiva. O arcanjo volta ao alto, mas não se afasta. Ele permanece como guardião, pronto a agir quando for invocado. A espada repousa, mas brilha eternamente. E a alma, agora selada pela luz, caminha em paz, sabendo que nenhuma escuridão é forte o bastante para apagar o que Deus iluminou. Então o fiel, em silêncio, repete uma última vez, com a força de quem já viu o impossível tornar-se real: Deus, livrai-nos de todo o mal. E o céu responde com a mesma palavra que abriu o caminho e encerrou a batalha. A palavra que continua ecoando na eternidade: Efatá. Abre-te a luz, a paz e a eterna presença de Deus. O ciclo se completa. O coração, antes fechado, agora vive em plenitude. O que era dor tornou-se fé. O que era luta tornou-se bênção. O que era silêncio tornou-se louvor. E no trono do Altíssimo, São Miguel se inclina em adoração e proclama: Senhor, está consumado. O teu nome foi glorificado na vitória dos teus filhos. Assim termina a batalha, mas começa a missão, porque aquele que foi liberto pela luz torna-se luz para o mundo, e sobre cada alma que crê permanece para sempre o selo que protege, restaura e salva. Deus, livrai-nos de todo o mal.